Oi, o Sem Censura está começando agora. Hoje vamos falar de um novo tipo de seguro que será vendido a preços populares e que acaba de ser regulamentado. São seguros de vida ou de casa que poderão ser comprados até em bancas de jornais e lotéricas. Vamos saber mais sobre os microseguros conversando com Nelson Lecoq, diretor de autorizações da SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. Temos a presença do cantor e compositor Odair José, lançando um novo CD, Praça Tiradentes. No álbum, Odair gravou músicas inéditas, feitas especialmente para ele, por Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Chico César. Odair José também divide os vocais pela primeira vez no álbum. Canta com Zé Cabaleiro e com Paulo Miklos. Música também é o nosso assunto com Gustavo Santana e com Ananda Marinho. Os dois são casados na vida e na música. Se conheceram na escola, se reencontraram depois de 15 anos, graças à internet, e formam um duo, o Duo Par. Estão lançando um CD 2, canções que tratam do cotidiano e das relações amorosas e humanas. Vamos conversar com a cantora Bia Bedran, lançando 2 livros, A Arte de Cantar e Contar Histórias e O Menino que Foi ao Vento Norte. A Bia fala da arte de contar histórias e do poder da música e da palavra. O Rafa Luz é bombeiro, bombeiro, e também humorista. Ele une esses 2 mundos, a princípio um tanto distantes, no espetáculo Comédia em Chamas. Rafa conta situações engraçadas que viveu ao longo de 11 anos trabalhando como bombeiro. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu começo perguntando dos seguros. Esses microseguros já estão disponíveis? Eles começarão a estar disponíveis a partir do próximo mês, a partir de agosto. A Superintendência de Seguros Privados, que é o órgão regulador, fiscalizador da área de seguros, organizou um conjunto de novos normativos, uma legislação específica exatamente para viabilizar a existência desse microseguro, que é um seguro que ele vem se constituir em mais um elemento de inclusão social e financeira. Na verdade, o microseguro no Brasil, eu diria que ele é a consequência do momento até muito bonito que a nossa sociedade está vivendo, onde uma quantidade cada vez maior de pessoas tem a possibilidade de ter acesso a novos bens de consumo, a novos produtos, novos serviços, e começa, inclusive, a formar um patrimônio e ter preocupações com a continuidade da sua renda, que levam também à necessidade de ter uma proteção. E o microseguro tem exatamente essa essência, de fornecer uma proteção a essa vasta camada da nossa população que começa agora a formar seu patrimônio, a ter uma preocupação com o bem-estar da sua família, a se preocupar caso o provedor principal da família venha a faltar, haja uma continuidade do fluxo de renda que garanta a manutenção de um mínimo de conforto para os seus familiares. A diferença básica do seguro de vida já existente é o preço desse seguro? Porque o fundamento é o mesmo, né? Na verdade, o seguro de vida, o fundamento é o mesmo, mas ele vai estar disponível em canais de comercialização que são inovadores. Na verdade, são inovadores do ponto de vista da disponibilidade de seguros. Alguns já existem oferecendo produtos para a população de modo geral. Na verdade, nós vamos ter figuras chamadas correspondentes de microseguro, que, da mesma maneira que os correspondentes bancários, vão estar hoje em todos os locais do Brasil, se fazendo presentes, oferecendo esse produto, essa proteção, através de mercearias, farmácias, lotéricas. São novos pontos de venda, novos, como a gente diria no jargão técnico, novos canais de comercialização que têm uma capilaridade, têm uma proximidade muito grande com toda essa nossa população. Porque até então é através de corretores ou através dos bancos, né? Na verdade, os seguros sempre são, de alguma forma, comercializados mediante corretores. Mas o canal bancário é um canal hoje muito importante realmente na venda de seguros, principalmente na venda do seguro de vida. Agora, o microseguro ele vai abranger a questão do seguro de vida, mas também ele vai ter assim produtos voltados para garantir
o patrimônio que começa a se formar nessas famílias que agora estão entrando para a classe C. Pois é o equivalente ao seguro de residência? Também. Também que os bancos oferecem? Seguro de residência. Porque o Brasil não tem uma tradição assim forte em seguro, esse seguro da casa, até mesmo o seguro de vida. O brasileiro sempre se preocupa com o seguro do carro. Né? O seguro do carro, todo mundo se preocupa. Todo mundo se preocupa. É verdade. Mas o que está acontecendo, e é interessante porque as coisas vão acontecendo assim, são quase que revoluções subterrâneas, e que a gente só percebe muitas vezes quando a gente acompanha as estatísticas. Toda a área de seguros, de um modo geral, ela cresce assim 15% ao ano há mais de 10 anos. Então, eu acho que tem um despertar muito profundo. Com a melhoria geral da renda da população, tem acontecido um despertar muito profundo para a necessidade do seguro. E isso está se espalhando. E hoje eu diria que seguro de vida, o seguro da propriedade, o seguro que garante, assim, vamos dizer assim, a minimização do prejuízo quando haja um incêndio, e mesmo seguro para os bens que vão sendo adquiridos. A pessoa compra uma geladeira, uma televisão, então quer poder utilizar seu bem de consumo durante então, o tempo. O seguro vai cobrir a casa como estrutura, sim, né, paredes. A vida das pessoas. Sim, a vida das pessoas, seguro de vida. A casa. Mas o seguro da casa vai cobrir a parede, o teto contra vendaval, contra enchente, etc. Sim. É isso? Isso. E vai cobrir também aquele seguro que a gente chama de conteúdo. Isso mesmo. Né? Que são os bens que você adquiriu. Inclusive para o microempresário, que muitas vezes tem na sua própria casa, a sua digamos máquina, assim, a sua oficina, a sua máquina, ele vai estar coberto e protegido através do microseguro. Esses valores serão simpáticos? Os custos? Eles serão, eu diria assim, muito, muito acessíveis. Muito acessíveis. É claro que, dependendo da amplitude da cobertura, o preço vai estar variando. Mas nós estamos pensando, assim, em valores menores do que 2 dígitos, vamos chamar assim. Assim, alguma coisa que seja, em muitos casos, inferior a R$10. Né? Mas aí tem que tirar alguma gordurinha assim do seguro, por exemplo. O seguro, quando a gente faz seguro das coisas da casa, sim, vamos chamar assim, né? A televisão, a geladeira, o quadro e tal, ele dá o seguro do banco, feito pelos grandes bancos, ele dá, por exemplo, 2 eletricistas por ano, ou 3 marceneiros, sei lá, alguns serviços. Nesse caso do microseguro, esse serviço não estaria incluído, por exemplo. Seria você uma tem que coisa baixar, mais objetiva. Porque para chegar no preço você vai ter que tirar alguma coisa. Queimou a máquina, tudo bem, a máquina vai estar protegida. Agora, esse tipo de serviço... Roubaram a máquina e estaria protegida. Está protegida. Agora, e essas intempéries, o alagamento, Sim. Porque são residências mais precárias também, né? A nossa ideia é Pelo que a proteção seja a mais abrangente possível. Né? Então seria contra... a casa ruiu, tá certo? É a esperança. Que nesse caso, se o seguro contratado disser respeito à proteção da residência, da casa, então isso estaria coberto, esse risco, né? Estaria protegido. O que faz ele funcionar? Quer dizer, ele foi criado, provavelmente um grupo de estudos chegou nesse seguro. Um grupo de estudos elaborou, a SUSEP normatizou, vai estar assim, digamos, totalmente aprovado e autorizado agora no início de agosto, e as companhias seguradoras que quiserem atuar nesse segmento, ou outras que queiram se formar para atuar exclusivamente nesse segmento, elas têm, do ponto de vista da SUSEP, um conjunto de vantagens regulatórias. Falando de uma maneira simples, para toda seguradora, ela precisa, para funcionar no mercado, ter um montante significativo de capital. No caso das operações com microseguros, isso foi bastante reduzido. Então, o conjunto de exigências que para essa operação foi, digamos assim, facilitado para poder ajudar a baratear o produto. Tá? Então, isso realmente tem esse empenho
empenho de governo dentro de uma visão mais geral de um processo acelerado de inclusão social, financeira. E para ele entrar em vigor e funcionar, não falta nada, então? Não falta nada, a porque não as ser seguradoras estabelecidas se estruturarem e solicitarem autorização para começar a comercializar os produtos dessa área de microseguros. E tem um prazo? A partir de agosto elas podem vir a fazer isso. Tá. Então a parte do poder público, no caso da SUSEP, ela está completamente pronta. Agora, aí, a partir de agosto, as seguradoras entram podem começar a operar o seguro. Operar o microseguro. Há algum estudo no sentido de que operadoras de grande porte estão interessadas nesse seguro? Sim. E porque as operadoras que forem se formar vão levar um tempinho, né? Vão levar um tempinho. Para se regularizar. Mas as grandes seguradoras, elas têm manifestado o seu interesse efetivo nisso. Tomara que dê certo, porque é uma ideia bacana. Vai dar certo, A ideia Valeu. é boa. Volto aí daqui a pouquinho com alguma questão, ok? Seguro, sinistro. Bombeiro. Quase fatal. Você trabalhou muitos anos como bombeiro? Eu trabalho ainda. Você ainda é bombeiro? Estou falando como bombeiro? Eu sou bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Apesar de ser carioca, né? Você chegou a trabalhar aqui? Trabalhei 7 anos aqui no grupo de resgate e emergência, só trabalhava com emergência pré-hospitalar, na rua, né, atendendo na rua. Aquela ambulância. Isso. E agora eu trabalho em São Paulo, mas lá em São Paulo eu faço tudo, né? Então, incêndio, salvamento, resgate de animal. Foi até legal ele falar a coisa do seguro de casa, porque o bombeiro, o método mais comum hoje de extinção de incêndio é o resfriamento, que a gente usa água. E a água, ela faz um estrago realmente. Você apaga o fogo, mas em compensação faz um estrago. Apaga o resto. A gente costuma dizer, inclusive, que a gente atua por alagamento, né? Porque, é bom essa coisa, porque de repente pegou fogo na cortina, a gente entra e apaga com água. E aí você salvaguarda lá o resto das coisas, né? É complicado, mas... Bom, mas pelo menos salva a pessoa. Exato. A gente tem uma preocupação grande com o patrimônio, tudo da pessoa. Claro. Mas tem vezes que não dá, né? Encostou a vela na cortina. O que não tem solução, solucionado está, né? Tem remédio, remediado está. Exatamente. Tem aquele ditado popular. Exatamente. E você viveu muita experiência, assim, porque deve ser bem dramático, né? Mesmo não sendo a sua casa, pois é, deve ser bem dramático você chegar no lugar Pois é, tem coisas que... Eu trabalho hoje num quartel do 18º Grupamento de Bombeiros que corre para a região de Itapecerica, em Embu das Artes, Taboão da Serra. E tem 2 semanas nós chegamos num incêndio em Embu das Artes, que era um senhor muito humilde e que é uma casa muito pequena, então em muito pouco tempo... Queima tudo. Então não dá tempo da gente chegar para nada, porque queima muito rápido. E isso não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma na pessoa que trabalha a vida inteira com muita dificuldade e perde tudo em questão de 1 minuto. Não tem graça. Em compensação, tem outras ocorrências que começam dramáticas, mas que depois se mostram muito engraçadas. Tipo, por exemplo, eu fui atacado por um esquilo uma vez. Isso é verdade. Um esquilo me mordeu e o esquilo já tinha sido atacado por um cachorro, um esquilo manco. Depois a gente tentou pegar o esquilo fugiu de 6 bombeiros. Imagina se fosse bom. Eu tomei 18 injeções, porque ninguém sabia se eu precisava ou não precisava tomar as injeções. Então isso é uma coisa que no começo você não pensa que é engraçado. Mas depois quando você para avaliar, você vê que tem muita graça nisso. Não, e fora contar, né? Isso. Os amigos encarnam todos, né? Já foi mordido até por esquilo. O pessoal fala, tem bombeiro lá que foi atacado por capivara, por cobra, não, foi atacado por um esquilo. Mas já foi atacado por pitbull também, manco. Com esse detalhe sórdido da coisa, que eu fui atacado por um esquilo manco. Mas já foi atacado por pitbull também. Manco também? Não, esse estava inteirão, esse era bom, esse era forte, grande, esse era inteirão. Então são coisas de desatenção minha. Eu atendi uma vez um atropelado, aqui em Copacabana, que eu estava tentando colocar no lugar uma perna, ele era aleijado há 15 anos, estava tentando colocar no lugar uma perna que já era perna ruim. Então, depois de 1 hora tentando, que uma senhora, eu tinha uma muleta no chão, aí eu perguntei, mas senhora, essa muleta é dele? Ela falou assim, eu falei, mas ele já tem a perna assim torta? Ela, há 15 anos, desde que eu conheço ele. Mas por que a senhora não me falou nada? Porque você é bombeiro, achei que você sabia o que você estava fazendo. E ele tinha quebrado a outra perna. Então você vê, são coisas. A perna ruim é que estava boa. E a perna boa é que na verdade estava ruim. Então são coisas que na hora você fala, caramba, olha que vergonha, nossa, que situação, eu aqui fardado do cara, já tem a perna ruim, tentando botar a perna no lugar, entendeu? São coisas que na hora você fala, meu Deus, que coisa, mas depois você vê que é engraçado, né?
E o povo em volta devia estar pensando o quê? Meu Deus do céu, o bombeiro vai curar o aleijado. O bombeiro Mas é que o bombeiro é muito simpático, né, a população. Porque mesmo que ele inunde a casa das pessoas, ele, de modo geral, salva a pessoa. Você sabe que eu tive essa... Não é? Salva o gatinho que sobe na árvore, que a velhinha está chorando embaixo, não é? O bombeiro, ele é pra tudo. Então o bombeiro é muito simpático, o bombeiro é pra né? tudo, é pra tudo. Você sabe que dia 2 de julho agora foi dia do bombeiro, né? Então, em São Paulo, teve o lançamento da campanha do Bombeiro Sangue Bom. Toda a corporação vai doar sangue, a gente pede que a população doe sangue também. E teve um coquetel. E eu fiz a apresentação no coquetel. E o Coronel Meira, que é o secretário da Casa Militar, estava contando uma história muito boa em relação a isso. Teve um incêndio em Bauru e a polícia militar chegou primeiro. E para ajudar o bombeiro, o que eles fizeram? Quebraram a porta e quebraram o telhado e começaram a tentar combater o fogo. O bombeiro chegou e alagou a casa da senhora. Alagou. E depois a senhora foi no quartel da polícia e cobrou a porta e o telhado. Falou assim, eu quero saber quem vai pagar a minha porta e meu telhado. Eu falei, mas poxa, mas alagou tudo lá. Não, eu perdi o freezer, o fogão e o micro-ondas, mas o bombeiro pode. A polícia militar não, mas o bombeiro pode. Então ela estava reclamando que a polícia quebrou a porta e o telhado, mas o bombeiro pode. Então, porque a população é muito simpática ao trabalho do bombeiro. O bombeiro salva, é muito simpático. Né? A gente tem essa sensação. É uma profissão muito difícil e muito fácil. As crianças chamam de herói nacional nas escolas. É o herói. Eu realizei meu sonho de infância, assim. Meu sonho de infância sempre foi ser bombeiro. E eu realizei. É um trabalho muito difícil, pela atividade fim que é você lidar com a pessoa no momento mais frágil da vida dela. Perda de patrimônio, de vida, de perigo. Mas é um trabalho muito fácil, ao mesmo tempo que a população apoia demais, né? Muito diferente do trabalho do policial, do pessoal do policiamento, do policial militar, que é um trabalho difícil, antipático, né? Muito importante, mas antipático. Então é fácil ser. Mas a gente também não confia tanto, né? No bombeiro tem uma coisa de desconfiança também, né? Você sabe que o bombeiro é a instituição, há 12 anos ganha consecutivamente, que a população mais confia é o Corpo de Bombeiros. Você vai fazer uma carreira como humorista? Ou não vai deixar os bombeiros? Não, o bombeiro eu não deixo. O bombeiro é a grande... O humor também está se mostrando uma grande paixão na minha vida, mas o bombeiro é... E você já fez o show perto para os seus companheiros? Sempre quando eu chego no quartel, é sempre, conta a história do esquilo. Agora você conta a história do aleijado. E aí eu vou contando. Cada bombeiro novo que chega também deve ter isso, né? Tu conhece o nosso bombeiro que é humorista? Também, aí você faz o show. Foi como eu fui convidado para fazer a apresentação no coquetel do Dia do Bombeiro, que para mim foi uma satisfação enorme. Então eu me apresentei para o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Roberval França, para o comandante do Bombeiro, Coronel Repúlio, e todos os oficiais... Coronel Repúlio, Reginaldo Campos Repúlio, é o comandante do Corpo de Bombeiros. E eu juro que eu entendi Repúlio. Eu pensei que era piada. Não, é Repúlio. Eu achei que era piada. Falei, peraí, não entendi essa piada. É que a gente fala só o nome de guerra, né? Coronel Reginaldo Campos Repúlio. Achei que você fosse falar repolho e aí fosse fazer uma... Não, imagina. Até quando eu comecei o show, eu falei, bom, gente, se eu não fizer vocês girem, pelo menos eu vou ganhar uma transferência, né? Daqui pro presídio da Polícia Militar, né? Não é uma boa transferência, mas... Não, é péssima transferência. Então, o bombeiro tem apoiado muito. O meu comando tem apoiado demais essa coisa de eu... É muito diferente, né? Eu particularmente não conheço, a gente até pesquisou. E você sempre foi assim, o engraçado da turma? Sempre fui o gordinho, o engraçado, o que fazia mais besteira na escola, sempre assistindo Bebedão. Olha aí. Sempre assistia direto. Mas nunca bullying, assim, nada contra você, não. Então, o gordinho também você tirava de letra, contava só uma piada. Porque o cara me apelidava dois de volta, e aí ficava elas por ela. Como era antigamente, né? Como sempre foi, né? Na nossa época não tinha esse negócio de bullying. A pessoa apelidava de volta e brincava, tomava água na mangueira, nunca morria. Entendeu? O bullying foi inventado em 1994. Eu não peguei essa época do bullying. E é o seguinte, apelidou, não gostou, era tapa, resolvia no tapa, entendeu? Mas resolvia. Dia seguinte tava se abraçando, todo mundo junto, não tinha essa coisa. Eu peguei todas essas histórias, que começaram dramáticas, e montei um espetáculo. Contando para a população, falei, não, eu quero dividir. A população tem que ter uma outra visão do bombeiro, não só a do Salvador e tudo, mas uma outra visão, uma visão que a coisa pode ser engraçada também. Juntei tudo e aí deu Comédia em Chamas. E você, como é que é a rotina? Vocês ficam no quartel preparados para qualquer emergência? É assim, a gente... Durante a madrugada, eu sempre fico pensando isso. A gente dorme. O bombeiro chegou em 30 minutos. Vocês dormem vestidos? Eu particularmente, eu durmo só sem a bota. Tem gente que dorme com bermuda e camisa, eu particularmente durmo. Como eu tenho um pouco mais de dificuldade para acordar, né? Então eu já durmo com a farda, só deixo a bota fora. Então quando tem ocorrência, eu só boto... Porque tem um limite, né? A gente tem de dia... a gente assume o serviço 7h30 da manhã de um dia
e vai até 7h30 da manhã do outro dia, então 24 horas. E você fica no quartel. Quando não tem ocorrência, a gente está treinando, ou está conversando, ou está jogando bola. São 24 horas. Então, durante o dia, 30 segundos para sair. Tocou a ocorrência, você pega... Toca o quê? Uma sirene, toca uma sirene, e aí o telegrafista, a pessoa que recebe a ocorrência, vai no microfone e fala: autobomba 80, tomar apostos. Por exemplo, viatura de incêndio. E aí todo mundo que está no autobomba 80 desce. Desce ou fica perto. E cada um tem a sua função. O motorista já entra, já liga a viatura. E desce por aquele... Desce com o corrimão. Escorregando. É bem cinematográfico o negócio. Você desce no corrimão, então aí cada um com a sua função. Então o motorista já liga o carro. O primeiro auxiliar já fecha as portas que estiverem abertas. O outro auxiliar vai e pega o endereço, volta e passa para o motorista, o comandante entra e a gente sai. Esse processo inteiro não pode passar de 30 segundos. Genial. E a noite de 45 segundos, né? Porque a gente tá deitado, descansando a noite de 40. É um pouco mais. Eu, no meu caso, eu já tenho que pular direto na viatura, que senão passa de 45 segundos. Porque eu tenho um pouco de dificuldade. Ou então o pessoal já passa me chutando, assim. Quando levanta, o primeiro que levanta passa e me chuta. Aí, vamos embora, Luz! Aí me chuta e aí vai. Luz é o nome Luz de é meu guerra. nome de guerra. Rafa Luz é o nome que eu uso como comediante. Na vida real, mas Luz é meu nome de Luz guerra. é o nome de guerra. Isso. E luz demora a acender, né? Nossa, mas demora, hein? Quando eu tô no meu soninho de beleza lá de noite, dá um problema levantar. Mas Aí chutam você, Aí, você leva aquele o pessoal já susto. sabe que eu tenho dificuldade, então já chuta. Agora tem gente que chuta na cabeça, né? Tem o pessoal... Ai, tem gente já pega e já dá um chute assim, eu já levanto, aí boto minha bota e já dou um fardadinho. Já né? foi alguma vez descalço pra botar a bota no caminhão? Então, eu já esqueci a gandola uma vez, já esqueci cobertura. gandola A que usa por cima. Você tem uma camisa por baixo e a gandola que vai por cima, a farda, né? Que vai por cima. Da begezinha. É só que lá é cinza, né? Em São Paulo é cinza, é São cinza. Paulo. Então eu desci, aí o comandante já me olhou e falou assim: Luz. Falei: fala, comandante. Você vai assim? Assim como, comandante? Sem uniforme? Aí que eu vi, aí volta correndo, aí pega a gandola, desce. Aí leva um... É por isso que eu já durmo fardado. Aí não corro Você pra... aprendeu que pelo menos isso já vai... Aí eu já desço prontinho lá pra atender a população. E alguma vez você tem insônia? Algum bombeiro tem insônia? Ou dificuldade para dormir? Porque é tanta tensão, deve acordar tanto, né? Mas você sabe que o trabalho é tão exaustivo. Então fica tão cansado que exaustivo. apaga, Por né? exemplo, você vê, agora teve até apareceu muito na televisão, um incêndio em Taboão da Serra. Nós ficamos lá 4 horas. Entre combate e o material é tudo muito pesado, é muito calor, é num barranco, então você sobe o barranco, volta, pega o material, sobe o barranco, desce. Então a gente chega de noite, ainda limpa o material todo e fica pronto para outra ocorrência. Você bate na cama, né? E se não tiver nada, e até... Pois é, por isso que é difícil de acordar, né, também. Ruim é o pessoal que ronca, né? Ah, Jesus, né? E dorme todo mundo junto, né? Aí é um desespero, né? Aí vai lá e enfia a boca na toalha do cara. Aí começa a brincadeira, né? Molha a pessoa. Ai. Aí tem muita brincadeira no quartel também. Deve ter. Eu sou bombeiro não, mas eu conheço alguém que conta. É um ambiente muito legal. É uma grande... A gente, ali no bombeiro, a gente lida com a fragilidade das pessoas e com a nossa exposição, né? Porque a gente está ali exposto ao perigo. Agora, como é que foi parar em São Paulo? Era bombeiro aqui do Rio. Aí trabalhava aqui Aí no você Rio. pede demissão do fiz bombeiro. fiz concurso público para lá. Faz concurso. Concurso público, né? Lá para a Polícia Militar, no caso. Bombeiro em São Paulo, diferente do Rio de Janeiro, ele é uma unidade da Polícia Militar. Aqui no Rio de Janeiro são duas instituições diferentes. Lá em São Paulo, não. Ele é como por exemplo, o Comando de Policiamento de Choque. É uma unidade da Polícia Militar. O Corpo de Bombeiro também é assim. Mas você não pode amanhã ser transformado em policial de rua. Porque você então, é um bombeiro. na teoria, pode. Pode. Inclusive, você pode pedir transferência para uma unidade de policiamento. Não é comum justamente pela atividade fim, né? Então, quem é bombeiro faz um curso específico de bombeiro. Treinado para. Né? Treinado para. Então, é muito difícil sair do bombeiro para o policiamento. E quando você conta essas histórias no show, como rola? As pessoas morrem As pessoas... Eu costumo dizer, eu estou começando nessa coisa de comédia e tudo, então eu já comecei com uma vantagem, assim, já comecei com um corpo à frente, que é o fato de ser bombeiro. Então, a população já chega lá mais simpática, né? Então a população adora, porque como todo mundo é simpático ao trabalho do bombeiro, como todo mundo admira o trabalho, então fica mais fácil. E é um lado do bombeiro que as pessoas não conhecem, porque todo mundo imagina o lado dramático, do sofrimento. Então as pessoas me veem lá, gordinho, contando história, engraçado. Todas as histórias são verdadeiras, todas aconteceram mesmo. Aí o pessoal adora, tem sido muitíssimo divertido. E você foi ser bombeiro muito cedo, né? Com 18 anos. Com 16 eu comecei a fazer uns cursos, trabalhar como voluntário, e com 18 anos eu comecei a estar trabalhando na rua, né? Então, tem 29, tem 11 anos que eu trabalho já com emergência. Com 18 anos era melhor, né? Eu tinha uns 40 quilos a menos, tinha cabelo ainda, aí a mulherada gostava mais. Bombeiro faz sucesso com a mulherada? Ah, faz, né? Faz. A gente tem imagem? E onde está?
Oi, tudo bem. Imagem do show do Rafa, gente. Queremos ver o bombeiro em ação, em chamas. Opa! A história é a seguinte, um cara foi esfaqueado na praia de Copacabana. Só que lá em Copacabana o sinal do rádio funciona muito mal. Então eu não consegui entender exatamente aonde era na praia de Copacabana. E que eu falei pra galera, falei, ó, vamos vir no final da praia e vamos vir varrendo. Aonde acumular a galera, onde tiver gente junto, é ali. E gente, eu vou fazer uma observação, não perde a história não, fica comigo aqui. Olha pro titio e fica comigo, tá? Acompanha. Tá, gente? Tem que explicar para as pessoas que eu vou fazer um parênteses agora. Cara, não importa o dia, não importa a hora, não importa o lugar. Junta a gente, cara. Eu não sei que mania é essa que o brasileiro tem de rir da desgraça dos outros, cara. A minha mulher, no final de semana, eu acordei assim, ela tava rindo do meu lado, aquela assim. Eu fiquei assustado, né? Falei, vai me matar. Ela riu, né? Falei, o que foi? Pô, sou tão feliz que eu tinha casado. Eu não sei que mania é essa que o brasileiro gosta de rir da desgraça dos outros, cara. Não sei que pode... Ela não gostou. Ela não gostou. Não sei se foi um improviso assim que não foi muito legal depois. É melhor tirar. Isso não... Ou pelo menos do material de divulgação, para não ficar reacendendo. É verdade, isso foi complicado. Ah, já teve alguma situação em que não teve graça nenhuma? Muitas, né? A gente lá, o meu quartel, a gente atende muita ocorrência, né? A gente atende média de 20, 25 ocorrências por dia de serviço. É mesmo? Então nem toda, a maioria na verdade não tem a menor graça, não tem depois nenhum jeito de fazer graça delas. E essa mordida do esquilo doeu? Doeu? Você já foi mordida por um esquilo? Não. Graças a Deus, que 2 esquilos. Os esquilos são realmente Claro que perigosos. não. Aliás, eu nem sequer vi um esquilo. Então, não, mas quando eu olhei assim o esquilo, eu falei, gente, é o tic-teco, né? Não foi mal nenhum, eu cresci com ele, né? Mas quando eu meti a mão, o esquilo virou no giraia ali, com um pedaço do dedo. É um roedor, né? Enfim. É um roedor. E quando eu cheguei no hospital, todo mundo falava, eu tava lá fardado no hospital, em pé, a menina falou assim, cadê o seu paciente? Eu falei, não, o paciente sou eu. Ela, o que eu falei? Fui atacado por um animal. Ela, que animal? Eu falei, um esquilo. Ela, o quê? Eu falei, esquilo, não conhece esquilo, nunca viu esquilo na vida. Esquilos são perigosos mesmo. E, enfim, aí... Foi atendida, afinal. Foi atendida. Mas levou ponto e tal, não? Não levei ponto, estava um corte grande, mas fizeram um curativo legal lá. O ruim foram as injeções lá. Mas Injeção passou. contra o quê? Contra a raiva? Eu tomei a vacina antirrábica e o soro antirrábico, eu não sabia que tinha soro. E o soro, olha que desespero, é por peso. Quando o médico falou assim, quanto você pesa? Eu falei, por quê? Bullying contra gordinho agora? Não, é porque a vacina é por peso e só pode dar não sei quantos ml por vez. Nossa senhora, foi um desespero. Saí andando torto do hospital assim, aí todo cheio de... Foi horroroso, foi triste. Péssimo. Mas o show Rafa em Chamas é quando? Sexta, sábado e domingo, só 3 apresentações no Teatro Net Rio, lá onde era o antigo Teresa Raquel. É Rua Siqueira Campos 143, o shopping na Siqueira Campos. No Net Rio. Né? Isso, sexta e sábado. Hoje, Terezão. Exatamente. Todo mundo sabe. Sexta e sábado, 11h30. Domingo, 8h30 da noite. Tá certo. Bom show, Rafa. Obrigado, Ale. Muito bom. A gente vai para o intervalo agora. Agora, antes de ir para o intervalo, eu queria mandar um recado para uma moça que é minha xará, Leda Lima. Você mandou um fax no dia que a gente estava discutindo a pedofilia e a psicopatia com a doutora Ana Beatriz e com o promotor da Infância e da Juventude, o Casé, falando de um palestrante que falou dos pedófilos, dividiu em 3 grupos. Eu achei bacana o fax e fiquei muito curiosa sobre quem é a pessoa, mas a gente tentou o telefone que está aqui no fax e não funcionou. Então, se você estiver nos assistindo, mande outro dizendo que é o palestrante, que a gente ficou muito impressionado com essa explicação dele. E queríamos aprofundar, quem sabe isso rola no próximo programa sobre pedofilia, a gente convida, enfim. A gente ficou curioso, tá bom? Valeu. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Estamos de volta aqui com Sem Censura. E vamos conversar, estamos na hora de conversar com o Odair José. Odair José, tempão que você não aparecia por aqui. 6 anos, né, Leda? Um prazer te rever. Muito tempo. Mas, bom, te vejo na televisão, assisto você mas sempre. não vale. Fica lá em São Paulo? Estou em São Paulo. Fica em São Paulo, fica no resto do Brasil, né? Viaja o tempo todo aí, bastante, né? mas eu estou morando lá há 28 anos. Saí do Rio em 83, praticamente 84.
Fui passar um tempo lá fazer um trabalho e não voltei mais para o Rio, assim, a nível de residência. Né? Gostou mesmo? Eu casei com uma mulher de lá e ela disse que só o Rio de Janeiro não, porque aqui o pessoal era esperto demais. Tá? Aí fiquei por lá. Né? E você acha isso? Não, claro que não. Mas daria muito trabalho para convencer, então desisti. Fiquei, São Paulo também é legal. A última palavra. Eu acho que quem sai perdendo é ela, né? Eu acho. Sai perdendo. Mas sou suspeita, né? Não. Você permanece fazendo shows? Sim, Leda, eu, além de gostar, talvez seja um dos lugares onde eu mais me divirto, me sinto à vontade, eu gosto de tocar, gosto de estar no palco. Faço isso desde os 10 anos de idade, estou com 63. Então, é um lugar que eu gosto. E depois a necessidade, tem que trabalhar, é o meu trabalho, tem que ganhar o do dia a dia. Além de me divertir, me divirto bastante, mas tem que trabalhar. E você se veste muito mais no palco do que no estúdio, por exemplo? Houve uma época que eu me divertia bastante no estúdio. Até quando eu gravava aqui, eu me chamava até de rato de estúdio, porque eu era curioso, eu fazia boas bases, eu fazia boas gravações. Hoje em dia me divirto mais no palco mesmo, já faz tempo. Inclusive eu fazia 6 anos que não gravava, gravei o CD por insistência do Zé Cabaleiro. Porque, vamos gravar, ele ficou 2 anos, né, com aquela simpatia. De gravar para quê? Já tem disco demais, né? Já tem música demais para tocar no palco, então... E assim foi a história, mas eu... Então, na verdade, o seu olhar é o palco, né? Ah, já faz um bom tempo. Eu gosto do palco, me divirto com o palco. Até outro dia tem um cara que cruzou comigo, ele gravou um disco. No caso, ele é bombeiro e é humorista. Ele, no caso dele, ele é polícia, mas o negócio dele é ser cantor. Ele veio para mim e disse assim, ele foi assistir um show meu lá no Auditório Ibirapuera, e disse, você não fica nervoso ao entrar no palco? Porque eu tremo todinho. Eu falei, não, cara, eu ficar nervoso, eu me divirto ali, é uma diversão. Fico nervoso na vida real. Eu fico nervoso quando eu saio dali. Aí... As coisas da vida real. Você é chegado a elas, assim, banco, papel, coisas da casa, olha, você presta atenção nisso? Eu ando meio chato, a gente vai, não sei se é a idade, a gente vai ficando meio chato. Tudo esse tipo de coisa eu faço, mas não faço com prazer. Não faço porque tem que fazer, eu faço. Tem coisas que você não tem como fugir. Mas se eu pudesse, eu não me envolvia. Mas você faz o quê nas coisas? Você se envolve nas questões da casa? Queimou a lâmpada, alguém chama o Odair José para trocar? Sim, não? Essas coisas, já fui mais ativo nessas coisas. Hoje em dia dizem que eu estou meio incapaz dessas... A mulher diz que eu não faço direito. Mas eu já fiz, já cortei grama... Já fui eletricista, já fiz essas coisas todas. Eu já fiz. Hoje mesmo eu não tenho muita vontade de fazer paciência, nada. né? Eu acho que a gente paga um cara, o cara faz. Eu vou fazer errado. Entendeu? Porque ela critica que você faz errado? Tudo que você faz está errado. Né? Até um copo que você lava está errado. Vocês mulheres é complicado. Porque tudo você acha que complica desde sempre ou complica depois de muito tempo? Junto. Depois de algum tempo. Do início não, do início tudo é uma maravilha. Você deixando o sabão no copo, tá limpinho, entendeu? Depois mesmo não tendo sabão, tá sujo. Você acha que você mudou muito do começo de você para hoje? Como quando você brinca assim, dizendo que tá chato, tô meio chato e tal. Eu acho isso, que eu tô mais chata, sabe? Eu tô chato. Você acha mesmo? Eu sou chato. Sincero, eu acho que eu acho que eu sou extremamente chato. Fiquei chato. Mas eu não mudei como ser humano, não. A gente fica apenas, não sei se a palavra é seletivo, ou se você fica mais intolerante, né? Com coisa. Por exemplo, tem 2 coisas que eu pensei que eu não fosse ver, né? Essa tecnologia que de repente eu pensei assim, um dia vai acontecer, vai ter isso, vai ter aquilo, mas não que eu fosse ver, né? A coisa andou rápido. E também outra coisa que me entristece muito, a piora do ser humano. Eu acho que o ser humano, como ser humano, de um modo geral, piorou muito. Então, não sei se por essa análise, essa coisa toda, e por o tempo de vida, eu tô na vida desde muito cedo, para lá e para cá, correndo atrás. Então, de repente, a gente cansa um pouco. Hoje, por exemplo, eu gosto do palco, viajo. Um show em Fortaleza, por exemplo, eu vou... Avião, hotel, palco, hotel, avião. Eu não vou a lugar nenhum, eu não procuro não me envolver, porque eu acho que eu vou me envolver, a coisa não vai rolar da forma que eu me sinta bem e eu vou terminar sendo desagradável, então não vou. Mas você sabe que tem muita gente assim, o Menescal também não vai a lugar nenhum quando vai fazer show. Isso significa que ele fica no hotel em Tóquio, entendeu? Você ficaria também, né? Eu não tenho problema nenhum em ficar dentro de um quarto. Eu descobri que
Dizem que quando você precisa, quer dizer, dizem, eu não sei se é, não sou um estudioso nessa área, mas que você precisa estar com todo mundo é porque você não se sente bem com você mesmo. Então eu me sinto bem comigo a beça, porque eu posso ficar um mês trancado num quarto, assim, tipo João Gilberto. Não, ninguém, nem o gato, quero ninguém aqui. Então eu não me incomodo, eu fico, e às vezes fica assim, nem ligo televisão, às vezes eu fico 2 dias no hotel, quando eu vou embora eu descobri não liguei a televisão. Eu fico ali, penso, olho, vejo. Você gosta do silêncio? Gosto, adoro o silêncio. Eu tenho até uma música minha que fez muito sucesso em 72, que eu digo que tem certos momentos na vida que o silêncio é muito melhor. Né? Então, você continua acreditando nessa máxima? Continuo acreditando, eu gosto muito do Você é do tipo que fica dedilhando violão, assim, né? Eu tenho por obrigação, eu me obrigo a tocar todo dia, nem que seja 2 horas. Eu toco, faço exercícios, né? Porque eu não sou um bom músico. Então eu acho que eu tenho que aprender, se eu aprender tudo que eu quero aprender, eu ainda não vou ser um bom músico. Outro dia eu quero dizer, se você é guitarrista, eu digo, não, guitarreiro, porque guitarrista é outra coisa. Então eu toco, eu gosto muito do instrumento. Às vezes as pessoas não entendem, agora mesmo eu cheguei ali, o cara, deixa eu levar para você. Eu falei, não, pode deixar, eu mesmo carrego. Isso acontece em todo lugar que você chega, seja no show, porque tem sempre alguém querendo carregar, ou o hold, ou o cara do som. Eu digo, deixa minha guitarra, cara, deixa meu negócio, é uma coisa minha, é a extensão do meu corpo, deixa o negócio aqui. Né? Outro dia mesmo eu fui fazer uma matéria para uma televisão em São Paulo, uma pessoa da produtora ligou e disse, você não quer que a gente vá lá fazer uma assessoria? Eu digo, não tem necessidade, o pessoal da televisão já faz. Não, mas é alguém para segurar o violão, eu digo, meu violão seguro eu, não precisa ninguém segurar o violão. Então, Para assim, com isso. Eu gosto muito, eu estando no quarto, eu e o violão, tá bom. Tá certo, tá tudo bem. Quando você não era cantor, compositor, você era o quê? Sonhava em ser cantor e compositor. Eu quando tinha 7 anos de idade, eu sou lá de Goiás, né? Quando eu tinha 7 anos de idade, eu pedi que a minha mãe interferisse junto ao meu pai para me dar um violão. Meu pai era fazendeiro e ele fazia aquele final da safra, do ano, ele fazia aquela festa. E eu vi uns violeiros tocando lá, achei aquilo o máximo, né? Aí pedi a minha mãe, e meu pai foi até a loja e me trouxe um cavaquinho, porque acho que ele imaginou que um violão, por meu tamanho, era aquele. Só que não era. Aí levei mais um tempo para convencer a minha mãe a convencer ele que era um violão que eu queria. E eu ganhei esse violão com 8 anos. E comecei a tocar. Comecei a fazer música que nunca foi aproveitada, que eram músicas muito verdes, né? Eu fui para Goiânia, toquei em banda, como todo mundo tinha banda, negócio de Beatles, de Rolling Stone, aquelas coisas todas as bandas, a gente tinha banda. Minha banda chamava Monfet, com temudo, que era o início do nome de cada um, essas coisas assim. E depois vim para o Rio de Janeiro, chama Praça Tiradentes, porque eu, quando cheguei no Rio, saltei na rodoviária antiga, lá na Praça Mauá, é para você isso aí. Obrigado. Eu saltei lá na Praça Mauá e cheguei de noite, não conhecia nada do Rio, vinha lá de Goiânia, isso em 67 para 68. E eu cheguei, entrei num táxi e falei pro cara, me leva para o centro da cidade, um lugar legal. Eu tinha algumas referências e era tudo no centro, na minha opinião. Ele me levou para a Praça Tiradentes. Ele chegou na Praça Tiradentes, me largou lá por volta de 1h30, naquele grande hotel que tem ali no início da Rua da Carioca. E eu fiquei ali. Então, chama Praça Tiradentes, tem uma música com esse nome, que eu conto um pouco ali onde eu tive meus primeiros contatos com o Rio de Janeiro e com essa vida real da música, que até então era um sonho. Ali eu vi de verdade como é que era a coisa. E qual foi o seu primeiro contato na vida para começar a sua carreira? Como é que ela começa? Começa primeiro com esse sonho de vir para cá e quando eu cheguei na madrugada eu fiquei meio assustado. Eu falei, acho que eu fiz uma besteira, né? Porque eu inclusive saí escondido de casa, eu vim fugido. Eu só dei notícia para casa depois que eu arrumei um endereço fixo, num lugar que eu estava sossegado, porque eu sabia que eles iam me pegar. Hoje, meu pai, né? Hoje que eu sou pai e tal, imagina o que eu fiz. Eu fiquei uns 8 meses sem dar notícia. Então imagina a cabeça da minha mãe, ela nem gostava muito dessas histórias, que ela já faleceu. Aí eu... Mas você não conseguia falar direto com teu pai, não, né? Não, eu falava, porque com a mãe era mais fácil, meu pai era legal. É que eu achava que falando com a minha mãe entendia melhor, né? Aquele negócio. Meu pai era mais fechadão. E levava o recado mais rápido. Sei lá, acho que ela conseguiu, podia conseguir o que eu não conseguia. Muito embora meu pai, por exemplo, nunca me encostou a mão, ele não batia em filho. Minha mãe me deu altas surras, mas eu me dava mais melhor com ela. Agora, eu na verdade, eu tinha uns endereços aqui de coisas, de capa de disco, sabe? Eu tinha algumas referências. Eu achava que eu ia chegar aqui da forma que eu cheguei, e no dia seguinte ia falar com a Leda, e a Leda ia ouvir minhas músicas, ia achar fantástico, e eu ia explodir na semana seguinte eu era um ídolo nacional. Evidentemente que não foi assim.
A minha coisa andou muito rápida. Hoje, olhando para trás, eu acho que eu fui um cara de muita sorte, fui muito ajudado. Eu cheguei, fiquei uma semana no hotel, o dinheiro acabou, o cara me botou para fora do hotel, porque não tinha dinheiro para pagar, ele percebeu. Eu fui dormir na rua, minha bagagem ficou lá, ele falou, pode ficar aí, tem um banheiro dos funcionários, você pode tomar banho de vez em quando, trocar de roupa. Minha primeira noite eu dormi na escadaria do municipal, essa coisa assim, isso tudo muito rápido. Mas nesse intervalo todo, ali na praça tem o Carlos Gomes e o João Caetano. Naquela oportunidade, eu não sei se ainda hoje, o Carlos Gomes, mais o Carlos Gomes, era o ponto dos músicos. Os músicos se encontravam ali a partir das 4 horas da tarde para bater papo e para agendar trabalho. Tinha os caras que contratavam os músicos. E eu era músico. Da minha maneira eu era. E eu me enturmei ali rapidinho, conheci umas pessoas, os caras foram legais, foram solidários, me apresentaram o cara do show e de repente eu estava trabalhando, eu fui tocar em tudo quanto é lugar do Rio, acompanhando alguém, ou eu mesmo cantando. Toquei da Barreira, meu primeiro emprego foi na Barreira do Vasco, na boate Dunga Bar, uma coisa assim. Maravilha. Que era em homenagem àquele cara do samba por telefone. Olha. Então, e lá eu conheci, lá eu acompanhei... Donga? É Donga, Donga, não é Dunga, é Donga, né? É Donga. É. E lá eu acompanhei como músico o Jamelão, que fazia show. Né? Aí você vai ali. Você foi músico do Jamelão? Não, eu era músico da boate. Que barato. E o Jamelão cantou Ele fazia lá. show toda noite lá, sei lá, de vez em quando ele fazia show e a gente acompanhava. Ele era um dos... Foi quando o Jamelão foi o primeiro artista que eu acompanhei lá. Dali eu desci para a Praça Mauá, fui descendo, Praça Mauá, Rio Branco. Fui parar na Zona Sul, conheci muita gente. Naquela época tinha também muito lugar de música ao vivo. Barzinhos, eu cantava, eu acompanhava um cara que só cantava. E assim eu fui levando. Em 1969, Leda, eu já gravei meu primeiro disco, que é um disco independente. Tinha uma editora genial, aqui no prédio onde tem o Bola Preta ali, do lado tem uma editora genial, que era uma parceria do Rossini Pinto com o Roberto Carlos. Depois o Roberto Carlos saiu da editora e ficou só o Rossini. O Rossini fez um disco. O Rossini era a minha referência aqui, eu fiquei no pé do Rossini um ano. Grava comigo, e o Rossini achava que eu era fraco, que eu estava muito verde. E o Rossini era difícil, me dava altas canseiras, mas eu era chato, ficava ali. Até que um dia ele falou, olha, eu vou gravar um disco com você. Ele gravou um disco independente, botou o selo genial, e me deu 250 compacto, com a música chamada Uma Lágrima. Aí eu, com 250 compacto, comecei a correr as rádios do Rio. Não tinha disco na loja, eu fui 5º lugar numa parada chamada Nopem, só de execução, consegui estourar a música. Caramba. Aí me contrataram na antiga CBS, que era aqui na Visconde do Rio Branco. Essa é um pouco a minha história. E quando é que você vira o queridinho das empregadas? Quando eu Bom, primeiro eu não fui queridinho das empregadas. Eu nunca vi uma empregada dizer que gostava de mim, mas eu fiz a música. Mas foi a imprensa que dizia, então? A Rita Lee, na verdade, com o Paulo Coelho, fez uma música... Não, eu tenho uma música chamada Deixa Essa Vergonha de Lado, que fala a história de uma empregada doméstica. Do preconceito, dela entrar pelo portão do fundo, dela ser olhada. Naquela época, pelo menos era assim. Não era uma profissão, sim, não sei se você sabe. Mas até hoje há muito preconceito, e ela né, hoje, ela foi muito mas hoje precursora ela tá de uma história. Mas hoje já está por cima da carne seca. Achar empregada é complicado. É duríssimo. É estrela, Você né? pode achar alguém de operadora de telemarketing, mas empregada você não acha. Então, mas eu fiz uma música, Deixa Essa Vergonha de Lado, que eu conto a história da empregada. E na época a profissão da empregada não existia como profissão. Aí foi feito um show aqui naquele cinema que tinha no Mega, depois virou casa de show, esqueci o nome agora. Imperato. E foi feito um show no Cine República em São Paulo para chamar a atenção da empregada que não tinha profissão. E alguns políticos entraram nessa onda e tal. E a música fez parte de um LP meu em 73 que fez muito sucesso, vendeu 1 milhão de cópias, que tinha a Pílula, Cadê Você? Tinha 12 faixas que fizeram sucesso. Yeah. Foi o grande momento do Odair José. Então, aí a Rita Lee mais tarde, com o Paulo Coelho, fez, e o Odair José é o terror das empregadas, distribuindo pílulas, arranjando namorada, é a música popular brasileira. Eu virei o terror das empregadas. Mas as empregadas, nem sei se elas... pelos que eu vi por aí, nos quadros de empregadas tinha mais, eram uns rapazes bonitos da época, não era o Odair José. E o seu público se renova? Quer dizer, o filho do cara que gostou, não é... Porque assim, tem o auge do Odair José, mas tem o Odair José hoje, existe, é real. É real. Né? É uma coisa engraçada, porque eu até tenho falado isso para as pessoas, que por conta dessa renovação, dos jovens gostar do meu trabalho, eu mesmo passei a ter um olhar melhor para o meu próprio trabalho. Você está entendendo? Porque até então, digo, esse trabalho, eu mesmo não tinha uma noção exata da qualidade dele.
E de repente, de uns 10 anos para cá, mais precisamente de uns 5 anos para cá, eu vou aos shows, fazer show. Nós estávamos falando de... Ele te convidou para o seu show dele. Eu pensei comigo, ela vai dizer, ela não vai, né? Eu pensei lá, não é porque não quer, porque a gente vai sair para ir de casa. Sabe, eu não vou a show. É muito difícil, cara. Ele falou que vai no meu, legal, seja bem-vindo. É muito difícil, porque quem vai às coisas são jovens. Então, se você... É bom você estar cantando para o jovem, porque o jovem ele vai para a festa. Isso é sabe? Se você ficar só cantando para pessoas da minha idade, eu vou cantar para cadeira vazia. Porque aqui, o cara para sair de casa, ele faz uma programação de ano, entendeu? Então, tudo que ele está falando é verdade. Eu adoro o José Murias. Ele fala com a maior sinceridade. Mas não é verdade. É a melhor coisa para o cara, então eu faço show a dessa. Jornalista é um entrevistado sincero. Então, como eu tenho uma banda, sou eu e mais 4 caras, a gente não é que a gente gosta de tocar. E o jovem gosta de ouvir. E o jovem ele é muito legal, que ele não tem preconceito, ele não tem aquele olhar preconceituoso. Ele gosta, ele não gosta. Assim, aí, por exemplo, eu fui tocar outro dia, o ano passado, num festival que tem em Recife, chama-se Hack Beat, que é um festival de rock no Carnaval. Tinha 40 mil jovens debaixo de uma chuva para ver o Odair José tocar. É fantástico. Aí você vai para o Cirrasgo, em Belém, que são esses festivais de jovem, tem um monte de jovem, com o disco de 1970, com a capa conservada. Eu falei, garoto, onde é que você arrumou isso, conservado assim? Não, tem uma loja aí que só vende agora, eles fazem de novo os discos e tal. Então, de repente, eu estou cantando para garoto de 15, 18 anos. É muito legal. Bom, cara. E tocando as músicas de 1970, de 72. Vamos tocar um pouco dessa 70, 72, depois a gente toca daqui. Tá bom. Agora? Tá bom. Agora. Que horror. Olha aqui, olha essa contracapa, que horror. Olha que bom. Olha essa contracapa, que maravilha. Isso aqui, cara... Essa foto é bem, bem você no meio do povão mesmo, das moças. Essa foto aí na Praça Tiradentes. Das moças. Essa foto eu estou de fraque às 11 horas da manhã, ali na porta da igreja de São Jorge, numa pastelaria, com um monte de fanzocas. Essas fanzocas são conhecidas da época, a Pantera, a Baianinha, esse pessoal de rádio. Beleza. E você vê a ideia, eu de fraque às 11 horas, num calor danado, assistindo uma missa e depois com as minhas fãs comendo um pastel. Era uma ideia do nosso presidente da gravadora, André Midani. André Midani, grande figura, né? Grande muito figura. Doido. Doidaço também, né? Eu ia falar isso, mas fiquei calado. Mas é bom, mas é doido do bem. O cara é maluco. O cara é maluco do bem, só fez coisa boa. Eu estava até contando para a minha produtora, que eu vim de São Paulo, eu estava contando para minha produtora, não sei porque veio o André, na hora da missa, aí depois que fez isso aí, deu super certo, todo mundo comentou. Aí o André teve uma ideia genial na época, que eu varresse a Rio Branco, da Praça Mauá até ali onde a Poligram era, que era no final. Falei, mas pra quê? Pô, isso vai dar um maior assunto, ser um cara do povo. Falei, deve ser louco. Tu varreu? Não, claro que não. Ai, meu Deus. Vou cantar uma música da época, de 72, que você deve conhecer. Que além do cantor da empregada, da pílula, eu também sou o cantor das prostitutas, né? Por conta dessa música aqui. Que estão, aliás, lutando para ter a profissão Olha, regulamentada. a primeira vez que eu estive aqui foi só para me distrair. Eu vim em busca de amor. Olha, foi então que eu lhe conheci. Naquela noite fria, em seus braços, meus problemas esqueci. Olha, a segunda vez que eu estive aqui, já não foi pra distrair. Eu senti saudade de você. Olha, eu precisei do seu carinho. Eu me sentia tão sozinho, já não podia mais te esquecer. Vamos ver quem sabe. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar. Oh, oh, oh. E aí vai contando uma história.
Vai contando, sempre contava uma história, né? Essa Faz música... um refrãozinho da pílula, um refrãozinho da outra, assim, só pra gente matar a saudade, assim. Eu queria ficar o dia inteiro ouvindo, mas não vou poder. Você diz que me adora, que tudo nessa vida sou eu. Então eu quero ver você esperando um filho meu. Pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, porque ela não deixa nosso filho nascer. Então essas duas músicas foram história na época. Vou tirar você desse lugar, Lê, dessa primeira que eu toquei. Ela vendeu por volta de 800 mil compactos em 72 e não tinha 800 mil vitrolas no Brasil. Então foi feita uma matéria uma vez, uma televisão que você trabalhava, porque pegaram os caras com disco na rua, mas você tem a vitrola? Não, mas para quando eu comprar eu já tenho um compacto. Olha que maravilha! Maravilhoso. E tem a pílula, você sabe, aquela controvérsia toda, que o governo proibiu, essa coisa toda. Por isso que eu falei, agora está se discutindo a regulamentação da profissão, né? Da prostituta. Está no auge da Gabriela com Bataclan, eu acho revivendo ótimo. Lá, e você está aí. Eu sou apaixonado por prostituta. Eu toquei muita noite, conheci muitas. São as pessoas maravilhosas. Nós, os homens, né? Nesse CD da Gisele, Praça Tiradentes, tem parceria com... Quer dizer, tem música do Zé Cabaleiro, tem parceria de Odair José com o Zé Cabaleiro. Zé Cabaleiro ficou no teu pé e conseguiu mesmo, né? O Zeca ficou um amigo meu, né? É porque ele é um querido mesmo, né? Nós fizemos uns projetos juntos e ele, um cara muito generoso, me ajudou a produzir, ele é produtor do disco. Tem Chico César. Tem. Ele também foi, ele foi produtor, então ele também introduziu você. Ele falou, daí vamos gravar umas músicas de outras pessoas, que eu sou o compositor que canta, né? Eu falei, cara, não sei cantar direito, vou estragar a música dos outros aí. Aí ele falou com o Arnaldo estava em Londres, sei lá, tinha uma música com o Carlinhos Brau, o Arnaldo foi lá no estúdio no dia da gravação. É mesmo? Estou emocionado. Todo mundo querendo, tá vendo? Todo mundo te prestigiando. Cruzei com o Chico César na Paraíba, que ele não sei se ainda está, mas estava de secretário de Cultura. Chico, faz a música para mim. Ele disse, vou fazer. Aí fez. E convidei o Paulo Micos para cantar, cantou. É um disco divertido, é um disco legal. É incrível mesmo. E eu estou aqui no Rio, e vim ao seu programa, falei, quando falar a possibilidade de vir aqui, eu falei, já estou indo, que eu sou fã da Leda. Eu também sou fã. E há muitos anos. Porque eu vou fazer o Rival, Vai né? fazer o Rival sexta e sábado. Sexta e sábado. Muito Vamos fazer bom. amanhã e depois, às 7h30, convidar o pessoal para aparecer lá. Lá. Eu volto aí para você fazer uma música daqui, tá? Tá bom. Mas é um prazer muito grande mesmo. Obrigado, Leda. Uma honra para nós. Intervalo. A gente volta já já. Volto conversando com a Bia Bedran, volto para conhecer a Nanda Marinho e o Gustavo Santana. Casados na vida real e na música? Nas duas coisas. É? Então, vamos saber como é que é isso? Já já. Sem censura no programa da TV Brasil. A gente, nesse bloco, tem dois lados interessantíssimos de uma moeda, assim. De um lado, a Bia Bedran, com 35 anos de trabalho. Né? Do outro lado, um casal que, para mim, está chegando, assim, né? Estamos chegando. Tem há mais de 10 anos na estrada, mas tudo feito modernamente, né? O Facebook, a fanpage, não é isso? Isso aí, internet. E a Bia que veio construindo essa carreira quando não tinha nada disso, né? Exatamente. E muito mais difícil, né, também, Eu acho. nessa época. É um difícil, ao mesmo tempo, assim como o Odair falou, um tempo prazeroso, né? Prazeroso, diferente, onde a gente também tinha nossos sonhos, os sonhos de alguma coisa, mas a gente ia construindo, não tinha uma ilusão. Tinha um pouco disso. Vai acontecer, eu vou montar meu disco LP. Era tão diferente o trajeto de um LP. Olha só, gravar um LP, fitas. Gravar já era difícil. Gravar. Hoje em dia, se você comparar com hoje, não é? Aí hoje as coisas todas você pode dar tá na internet, todo mundo viu. Eu ouvi. É tão não diferente. É e eu sou dessa geração que fez esse caminho de o sonho do disco, o disco debaixo a fita,
O tape disco. original. O tape... Primeiro a gente ainda fala disco, que já começa que é uma diferença, né? Eu também falo toda hora isso. Eu falo disco. Mas é o disco. Hello, Fita, entendeu? eu falo Fita. Imagina a fita falar isso pra um garotão, assim, jovem. Assim. Que Porque fita? aí eu levei minha fita, que fita? Será que essa mulher usava uma fita no Rolo. cabelo? Né? Não, Fala eu, hein? incrível. Né? Porque com a chegada dessa coisa digital, sumiu um pouco aquilo que a gente chamava com tanto amor na época de matriz. A matriz do disco. Hoje em dia, qualquer é matriz. Você, Tudo sumiu. a reprodutibilidade Ninguém mais tem técnica. nem fotografia em papel, né? É. Você fala que vai fazer isso, ninguém ri de você. Né? Tudo é muito doido. Eu cheguei a ter 2 LPs, viu? Tá vendo? Ó, mas eles estão voltando à moda, hein? É. Já tem gente fazendo coleção de vinil, comprando vinil, comprando a vitrola, que agora não sei que nome vão dar pra vitrola, mas deve ter algum, né? É. Novo, Mas modernismo. isso O chique hoje é você lançar o CD e paralelo lançar o Isso LPzão. é chique, O não é muito vinil, popular, não, Não. sabia? Agora, não, é chique. É pra colecionadores cult, e é. tal, coisa. Agora, onde é que toca aquele vinil? Deve ter Naquele um nome... prato, Leda, aquele prato do que o DJ Não, eu usa, sei, um mas prato. hoje a É, gente vai... no prato, mas eu não tenho mais Eu prato. tenho que comprar um prato daquilo. O prato tá uma grana. O prato tá grana. mais caro do que... Tá mais Do caro que a casa, né? do que esse home theater que você, qualquer um Agora, eu tenho compra. É, porque o home theater é uma bobagem tenho perto do prato. É. Ô, Bia, agora hoje você veio aqui com livros, é isso? Vim de escritora. De escritora. É, porque agora eu tenho 11 livros. É. E eu Também escrevi quando para tem crianças. mesmo, né? 11. Não, mas também desses anos todos. É. Eu escrevo, em média, eu escrevo para criança. Eu tenho esses 10 livros para criança. E esse 11º Esse é o meu 11º? primeiro livro, que não é voltado à infância, não é um conto, não é um conto fantasioso, miraculoso. É um conto é um trabalho de mestrado meu. Eu, tardiamente, fiz o meu mestrado para poder ler isso tudo que eu sempre acreditei, né? Acreditei que as histórias, que as narrativas são fundamentais, são um encontro entre as pessoas. E eu queria saber por que desse encantamento nesse mundo de hoje, que é tudo tão... Esse próprio encantamento, você, bombeiro, há um encantamento quando você conta suas histórias nessa stand-up comedy feita da sua experiência. Então, no meu mestrado, eu pesquisei o valor dessa narrativa e por que as narrativas têm esse encantamento num mundo onde as crianças ainda ficam tão ligadas nessas telinhas, ou telonas, ou telinhas. E a gente ainda, quando fala, era uma vez um menino, o mundo, esse imaginário, a pessoa muda o olho do seu interlocutor quando você diz, era uma vez... num lugar muito longe daqui, uma casa pequenina no canto da floresta. Pronto. Se eu não continuar a história, fica todo mundo assim. Agora eu quero ver o final. Todo mundo fica prestando atenção, claro. Continua. Mas a história é uma arte para sempre, eu acho. Para sempre. Não é? Não vai ser Eu descartado. acho muito bom que seja também. Muito bom que seja. Muito e bom. aqui nesse meu livro, que esse foi o infantil que eu lancei paralelo a esse. Mas é a primeira história que você ouviu na sua vida? Isso. Essa história, O Menino que Foi ao Vento Norte, inclusive, eu lancei ela nesse suporte televisão, aqui nessa querida emissora, em 87. Porém, quando eu tinha meus 3 anos, não é que seja a primeira que eu ouvi, talvez seja a primeira que eu retive que você registrou. na minha memória afetiva. E minha mãe me contava, a minha mãe era uma contadora de histórias não profissional, como hoje em dia a gente chama. Ele é um contador de história, ele anima a festa. Não é essa a profissão. Ela era aquela contadora tradicional que você encontra, que conta, que narra um fato, né? Senta do lado da sua cama e te faz sonhar com aquelas narrativas incríveis. Então ela contava essa história, que também veio através dos tempos pelos irmãos Grimm, antes delas estarem registradas em livros, porque os irmãos Grimm pesquisavam o folclore alemão, saíam lá pelo século XVIII, XIX, atrás dessas histórias. E eles registraram O Menino que Foi ao Vento Norte de outro jeito, lá em alemão. Houve várias traduções para o Brasil, né? Várias, vamos falar poucas. E aí as pessoas transformam em oralidade de novo. O que um pesquisador no século XIX pesquisa, escreve num livro de folclore,
A pessoa lá em outro continente conta de outro jeito, e aí vem essa relação que, antes da internet chegar, que a gente chama de um inconsciente meio coletivo que o mundo tem da sua cultura. Então, uma história lá na China é parecida com uma história do Nordeste que o Câmara Cascudo pesquisou e, como que você vai explicar isso, né? Então, o Vento Norte caminhou pelo mundo todo. Essa história tem origens na Ásia, tem registros na China, tem registros na Europa. E minha mãe, quando contou de um jeitinho que ficou no meu coração. Aqui na TVE eu contei 35 anos depois, ou 30 anos depois que eu ouvi, e agora eu escrevo. Demorou muito na oralidade esse livro, agora que ele virou literatura. Muito bom. E vai ter lançamento? Eu vou fazer na Livraria da Travessa, no dia 15 de julho, vou fazer um sarau litero-musical, eu tocando violão e a clarinetista Helena Verani, contando as histórias, tanto infantis quanto adultis, que estão aqui. Volta aí já, Bia. Me conta aí essa história, Nanda e Gustavo. Vocês se conheceram na escola, se perderam na vida? Exatamente. E se encontraram onde? No Facebook? A gente se conhece... Foi no Orkut. A gente... Foi no Orkut. O Facebook assassinou o Orkut. Falecido Orkut. Falecido Orkut. Falecido Orkut. Mas uma coisa que vale a pena contar é que a gente se conheceu na escola, onde a Bia dava aula. Ela foi nossa Mentira. professora. A Bia é nossa professora. A gente pode fazer uma pequena homenagem? Já, sim, a ver com... Já, vamos. Vamos lá. A gente lembra que a gente estava brincando isso agora. Tava, Vai lá. claro. Pedala, 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 pedalinho, me leva pra longe, bem devagarinho. O mar tá bonito, tá cheio de caminho. Pedala, 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 pedalinho. Pedala, 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 pedalinho. Uau! Que bonito, Bia! Ficou emocionada? Muito, muito. Olha. Quando eu vi eles ali na sala de espera, eu falei, Gustavo, CAP, 1986. Pô, a produtora da letra quase matou a gente pediu pra ir ao banheiro em cima da hora. Eles vão fazer um negócio aqui. Qual que você lembra? Qual que você lembra? Eu lembro essa que a gente canções vai. que nasceram quando eu dava aula de música para as crianças e depois veio para cá. Não, a sua aula é uma coisa muito presente na minha memória. Assim. Obrigada. A criança persiste ainda Que bom, aqui, né? gente. Que Foi bom. Muita saudade. E a E gente aí tem seu vocês LP. no falecido Orkut. No falecido Orkut, a gente se conheceu, assim, a gente se conheceu encontrou no colégio. E Rolava aí, uma assim, paquerinha. Ele já me paquerava. Era ele que pagava. Ok. Eu paquerava. Pior que era eu que paquerava mesmo. E aí, assim, a gente se reencontrou no Orkut e novamente 15 anos depois, quase. Quase 15 anos depois. 10 anos. E aí a gente se reencontrou e voltou. Eu voltei a fazer aquela... Voltou a paquerar. Não, primeiro eu perguntei como é que você tá. Ele foi bem cavaleiro, esperto, bem primeiro como é que você cauteloso. tá. Depois, pô, que bom que você tá assim, faz isso também. Aí a coisa foi evoluindo, assim, eu fiquei, na verdade, uns bons meses. 6 meses, assim. Até que então a gente saiu e aí se reencontrou. E ela me ligou e tudo, eu fui encontrar com ela, assim, porque a gente passou por todos os meios de comunicação até chegar no telefone. Até voltar ao telefone, a gente passou por vários meios de comunicação. Aí um dia ela me ligou, eu já estava meio desenganado, assim, já desistindo, assim, com 6 meses, é uma corte, para hoje em dia, uma corte boa. Eu falei, pô, vai rolar e tal, ela me ligou, eu fui encontrei com ela e tudo. Aí a gente Vocês encontraram Ele logo. me fez ligar pra ele, pra você ver. Ele foi Por me que vocês não se encontraram envolvendo. logo? Mas se fosse fácil assim, eu não gostava, não. Mas foi importante, foi. Eu acho que tem foi um legal, charme. foi. Tem um charme essa coisa, assim. Aí a gente se encontrou e tudo. E saímos juntos e tudo. Ela me deu um porre na primeira noite, eu já me encantei com isso. Aí eu falei, pô, vamos ter um segundo encontro. Aí no segundo encontro eu levei o violão para impressioná-la e ela me tomou o violão e tocou para mim e cantou. Aí eu falei, isso vai dar em namoro, né? Aí foi assim que eu acho que começou a parceria musical. E aí rolou o quê? Rolou no CD? Rolou um show? Não, aí a gente casou e o Gustavo lançou um CD que eu fui back vocal dele. E agora foi promovida a cantora. Nós temos um CD de duo, que é esse que tá aí do Tá ladinho. aqui. Que E vocês estamos lançando, mesmo é o que CD produziram? 2. Foi, é independente. Porque eu tava vendo vocês falando sobre as dificuldades e as facilidades.
Hoje eu acho que são dois lados, na verdade, né? Antes você tinha algumas dificuldades, mas você também tinha algumas facilidades. E hoje é o inverso. Eu acho que você tem algumas facilidades, que é a facilidade de Gustavo? Eu acho que produzir, eu acho que a você dificuldade tem distribuir que hoje existe e a facilidade é que antigamente a gente tinha um endereço, tinha uma referência. Sim. A gravadora tal. Você ia lá, se você fosse aprovado, o resto era com ele. Exatamente. Hoje você tem que fazer tudo. Hoje é uma coisa dispersa. Por outro lado, é legal que você tenha um controle do seu trabalho. Você faz exatamente o que você gosta, você faz o que você quer, você procura o seu público direto, é uma coisa sincera. As pessoas mandam mensagem para você, pô, gostei disso, que legal, isso vocês deviam mudar. Mas vocês vendem também pela internet? Vendemos. O casal tem um site? Temos um site. Temos um site. Que é www.duopar.com.br. Não. Duopar. Que é o nome da dupla. www.duopar é o nosso nome. Duopar aqui, ó. Duopar. É um pleonasmo do bem. E a gente vende o CD pelo contato @duopar.com.br. E a gente vai ter música aqui? Claro que Vocês compõem as músicas do CD? Ele compôs. Eu faço as músicas. Eu compus, mas ela estava aqui dentro. Agora que você foi promovida cantora, você canta aqui também? Canto. A gente canta junto. Na verdade, ela foi promovida cantora, mas canta muito melhor que eu. Alguma vez, hein? Na verdade, ela foi promovida cantora, mas ela canta muito melhor que eu, assim, na verdade. Eu só fui esperto. Ela vai ser promovida alguma vez a compositora ou não rola? Isso depende dela, né? Olha, tem um lado meu que talvez você não conheça, porque eu, além de cantora, eu sou dentista. E dentista que sustenta a parada? Não, o lance é esse. Eu tenho a parada da compositora, o compositor, o pensador dessa história toda é ele, assim. Ele que tem essa verve mesmo, sabe? Eu gosto mesmo de cantar. Você é uma dentista que gosta de cantar, né? É isso aí. Na verdade, na família da Fernanda, todo mundo é ou dentista ou músico. Ou músico e dentista. Na minha família só eu. Ginga, não? Não, mas eu conheço ele muito bem. Meu pai é muito amigo dele. Meu pai é músico também, gosta muito de música. E é dentista? Gostou. E é dentista. Bom, faz sentido. Mas na minha família não. Meu pai é neurologista, minha mãe é psiquiatra e eu sou músico. Caramba. O que faz um sentido, né? Deve fazer. Vou deixar para sua mãe. Não é ela que é psiquiatra? Ela que é psiquiatra. Eu vou deixar para ela decidir. Agora, essa capa é muito legal, Nildo, porque essa coisa da colaboração, a internet também tem um lado maravilhoso, que eu acho que é esse. Essas fotos aqui foram todas mandadas para nós, para nossa fanpage, por pessoas que curtem o trabalho. Então a gente fez um concurso pelo Facebook e eles mandaram pelas redes sociais, e aí eles mandaram para a gente as fotinhas e a gente mandou para uma designer que arranjou e fez. Vamos cantar então. Vamos conferir o trabalho do Gustavo Santana. Agora eu tô com e da nova cantora Nanda Marinho. Nas horas vagas, cantora, ou nas horas vagas, dentista, sei lá. Já desafinou o friozinho aqui. Pode dar uma afinada? Tem tempo aqui? Tempo é tudo que fica devendo. Vou ficar devendo pra você. Tá muito frio, né? O estúdio é muito frio. O estúdio é muito frio. Pô, Leda, não tá muito desafinadinho. O seu é de eu vou pro também? intervalo e volto, mas no outro bloco eu vou voltar correndo mais ainda. Não, Tô tudo afim bem, de sair do tudo intervalo, bem, mas senão não rola. Coitado, é que o violão é temperamental. Sem censura né? no programa da TV Brasil. Fui. Então, aquele bloco da correria, mas estamos aí. A Bia Bedran veio aqui lançar a arte de contar e cantar histórias. Ganhou até homenagem. O menino que foi ao Vento Norte vai ganhar um monte de elogio aqui. Obrigada. Escritora do Ceará. Está lá aguardando em Fortaleza em setembro, a Fabiana. A Feira do Livro, eu vou lá. A Feira do Livro. Feira do Livro é interessante, né? Muito. A gente canta sempre. E movimenta também a vida do escritor, do compositor. E milhares de tudo junto. Então, você vai gostar. Já vou aí. Gustavo Santana e Nanda Marinho, o duo par. Agora afinadinho.
Quando é que é o show mesmo? Sexta, sábado e domingo, Teatro Net Rio. comediachamas.com.br é o site. @Bombeiro Luz é o Twitter. Quem puxou, entra lá. Daí, José, você sabe que tem uma sugestão aqui para você, pelo e-mail, falando para você fazer um show onde você contasse e cantasse. Você contasse a sua vida e cantasse. Eu fiz agora outro dia em São Paulo, até o Zé Cabaleiro participou, e o próprio Zé, que é a produtora, falou, pô, cara, você tem que contar as suas histórias. Eu falei, mas se eu for contar a história, eu não canto, né? Mas eles queriam que o ideal seria eu fazer as duas coisas. Tá aqui, a sugestão abeça. Vou virar o Rolando Boldrin. Contar história e tocar violão. Não, tem fãs assim pedindo mesmo, sabe? Que seria um sucesso, shows intercalando com músicas, histórias da vida dele, lá da terra da Bia, Niterói. Vou acreditar nisso, porque vira e mexe me falam isso, de repente é uma já é em uma Niterói estão falando isso, no Twitter estão falando isso, São Paulo falaram isso. Vou pensar pensarem. É um caso a pensar. Você vai levar um recado pro Zé Cabaleiro, mandar ele criar vergonha e vir aqui, que tem um tempo que ele não vem, tá? Será dado. Eu gosto muito dele. O daí, José, Praça Tiradentes. Agora vai ser uma coisa da Praça Tiradentes. Sim. Uma música da Praça Tiradentes. Pediram para escolher eu escolhi uma chamada Aconteceu. Aconteceu. Pode ser? Vamos conferir. Com tiro no escuro, sem saber ao certo, acertei meu futuro, que passava por perto. Na madrugada, a brisa mais forte, a cidade calada, só eu e você, trombando com a sorte. Num hotel sem conceito, rolando na cama, sem nenhum preconceito, a gente se ama, bebendo um Scott, falso e sem gelo, mostrando pro mundo que amor vagabundo também tem seu apelo. E foi assim, aconteceu, numa balada, você e eu. Fiquei feliz com esse presente que a vida me deu. Um tempo depois, sem se encontrar, eu vejo nós dois no mesmo lugar. Será coincidência ou nosso desejo, deixando a imprudência na sua indecência, sonhar com outro beijo. Em vez de um hotel, te levo pra casa, do inferno pro céu, voando sem asas, tomando um bom vinho. Em frente à lareira, a gente se entrega, e tão de repente é pra vida inteira. E foi assim, aconteceu, numa balada, você e eu. Fiquei feliz com esse presente que a vida me deu. Que a vida me deu. Muito bom. Obrigado. Daí, José, sexta e sábado. Teatro Rival, às 7h30 da noite. Tá certo. Bia, além de Fortaleza, tem um projeto assim, imediato? Tem as lonas culturais daqui da Zona Oeste do Rio. Vou fazer a lona de Jacarepaguá, a lona de Bangu, lona de... Quando começa? 14 de julho. Aí eu faço. Tá certo. 14 de julho, Bebedrã. Vamos esperar para agosto seguros. Isso. Não é isso? Agosto vai começar a acontecer. Tá bom, quando agosto vier. Agradecendo a vocês por terem vindo, super valeu. A vocês Obrigada. por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Valeu.